Hoje eu vim contar para vocês sobre a minha cura de 2 câncer. Sim, eu tive 2 ao mesmo tempo, um em cada seio, há 14 anos atrás. Só que essa história não começa há 14 anos atrás, começa com os meus 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, Deus me deu um sonho que eu ia morrer jovem com câncer. Porque desde criança, desde os meus 6 anos, que eu tenho o dom da revelação de sonhos. Deus me mostra passado, presente, futuro, mensagens através de sonhos. Então, quando eu tinha 18 anos, ele me deu esse sonho. E o câncer aconteceu com 38, então foi um espaço de 20 anos. Só que durante esse espaço de 20 anos, eu fui tendo sonhos. E cada vez que esses sonhos, os anos iam se aproximando, esses sonhos iam ficando mais frequentes. Até que em um ano eu já tive 2 sonhos, no outro ano eu tinha 3 sonhos, em um mês eu fui tendo mais sonhos. Quando teve um dia que em uma semana eu tive 4 sonhos, aí eu disse, está perto de acontecer. Eu não sabia quando ia acontecer, mas eu sabia que estava perto. Porque todos os sonhos que Deus me dava acontecia. E só que um ano antes disso acontecer, eu tinha acontecido um fato na minha vida e eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me tirar desse problema, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, eu vou entrar na tua presença. Eu vou começar a sair do pecado e vou entrar na tua presença. E eu fiz essa aliança. E ele me tirou do problema. Um ano depois, eu tive o câncer. Um dia eu estava na cama e eu fui fazer autoexame. E nesse autoexame eu vi 2 caroços. E aí eu fui para o ginecologista. Só que quando eu cheguei no ginecologista, eu sabia que não era uma coisa simples, não eram glândulas. No meu coração eu já sentia que ia ser uma coisa complicada. Então ela marcou 2 exames para mim. Aquela de pressão, né, de prensa, onde a mulher coloca o peito numa prensa, muito dolorido aquele exame, e a punção. Então, só que quando eu fui marcar, não tinha marcação, só para 6 meses, porque o Aristides Maltese aqui em Salvador estava lotado, não tinha vaga para exames. Só que meu marido, ele tinha um colega, que até hoje ele é amigo, só que na época esse colega dele era polícia civil. E aquela pessoa comunicativa que conhece várias pessoas. E meu marido ouviu uma voz, e essa voz dizia assim, ligue para fulano. E aí meu marido ligou para ele e perguntou se ele tinha algum conhecido lá no Aristides Maltese. E o colega dele disse, tenho. Eu tenho a diretora de lá, é uma conhecida minha, é uma amiga minha. E aí eles entraram em contato, meu marido entrou em contato com ela e ela me encaixou. Ela não tirou a vaga de ninguém, tá? Ela só me encaixou naquelas consultas. E aí em uma semana eu fiz o exame da prensa, na outra semana eu fiz o exame da punção. E esses exames duraram 15 dias e o resultado só saía dali a um mês. Ia demorar 30 dias para sair. Então, ao todo foram 45 dias. Só que antes de o resultado sair, os caroços já tinham aumentado muito. Eles tiveram um crescimento acelerado. Quando eu fiz o exame, eles tinham 2,5 cm. E antes de sair o resultado, eles já estavam do tamanho de uma laranja. Eles eram grandes, eles eram desse tamanho. Eles eram grandes, redondos, porém eles eram pontudos. E nesse período de tempo, o meu sogro, ele teve um problema de saúde, ele já tinha uns 80 e poucos anos,
ele teve um problema de saúde e foi hospitalizado. E passou um mês hospitalizado no hospital. Quando eu estava perto de receber o resultado, um colega do trabalho do meu marido, que não é cristão, ele é ímpio, ele entrou no ônibus e junto dele sentou uma mulher. E essa mulher sentou junto dele e deu um recado para ele. Disse assim: no seu trabalho tem um rapaz que faz prestação de serviço. Avise para ele que Deus mandou dizer que o ente querido dele já está curado. Essa mulher se levantou e saiu. E ele mesmo ímpio, ele acreditou. Ele foi para o trabalho. Eu começo a me arrepiar. Eu começo a sentir a presença de Deus. E mesmo ímpio, ele acreditou. Ele foi para o trabalho e ficou se perguntando: quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Quando meu marido entrou no prédio, ele ouviu a voz e a voz dizia: é ele. E aí ele chamou meu marido e contou toda a história para o meu marido. E meu marido falou para ele que tinha um pai internado e a minha situação. Aí quando meu marido chegou em casa, contou para mim. Só que eu tinha feito, eu já tinha 1 ano de aliança com Deus. Mas as coisas não se consertam de uma hora para outra. Os nossos erros não vão sumindo de uma hora para outra, leva tempo. E eu já acreditava em Deus desde criança, em Jesus, eu tinha fé, só que eu andava no mundo, né, nos pecados. E eu não me achava merecedora para receber esse milagre de Deus, mesmo já tendo feito uma aliança com ele. Então eu disse assim: não pode ser para mim, deve ser para o meu sogro. Só que meu sogro morreu. E quando meu sogro morreu, eu disse: é para mim. Essa cura, eu recebi essa cura. Eu disse: é para mim. Essa cura é para mim. E aí eu fui pegar o resultado. Quando eu fui pegar o resultado, a médica disse assim para o meu marido: olha, nós não conseguimos detectar o líquido desse tumor, desse caroço. Não conseguimos identificar. Então, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Além de nós não conseguirmos identificar o líquido do caroço, ele teve um crescimento muito acelerado. Ele cresceu muito em 45 dias. Então, vamos ter que fazer uma cirurgia. E meu marido foi para casa e me falou. Eu disse: eu não vou fazer a cirurgia. E meu marido: você vai fazer, você vai fazer. Eu disse: não, eu não vou fazer. Porque Deus falou que eu receberia a cura e eu recebo a cura e eu tenho fé que essa cura é para mim agora. E eu não vou fazer cirurgia. E esses caroços sumiram. Gente, não me perguntem como foi que esses caroços sumiram, porque eu não sei dizer. Eles sumiram. Eu não fiz químio, eu não fiz rádio, e esses caroços sumiram do meu peito. E Deus fez esse milagre na minha vida. E a mensagem de hoje é que, por mais que a situação esteja difícil, que alguém esteja com câncer, uma situação complicada esteja acontecendo na vida de vocês, o Deus de ontem que fazia cura é o Deus mesmo de hoje, que Ele continua fazendo cura. Acreditem. Porque Deus já fez muitos milagres na minha vida. Ele já me salvou da morte 9 vezes. Essa foi uma delas. Depois daqui eu vou contar os outros depoimentos. Mas foram 2 cânceres ao mesmo tempo. E Ele fez essa cura em mim. E acreditem que da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque mesmo eu fazendo aliança com Ele, eu não saí do pecado imediatamente, não. Porque as coisas não acontecem assim de imediato.
coisas de pecados de anos não saem assim de uma hora para outra. Então, com o tempo ele foi me ensinando, ele falava comigo, eu já ouvia a voz dele desde criança, então ele ia falando comigo, olha, isso você não pode mais fazer. Olha, eu não quero mais que você fale isso. Eu não quero mais que você ande naquele lugar. E assim com o tempo eu fui me endireitando. Mas em um ano eu ainda tinha os meus pecados. Então, se Deus fez esse milagre na minha vida, Ele também pode fazer na vida de qualquer pessoa. Deus tem um propósito dele. Eu não sei o que aconteceria comigo se eu não tivesse feito esse propósito com Ele, porque Ele já tinha mostrado isso desde os 18 anos, que eu ia morrer de câncer jovem. Eu não sei se eu não tivesse feito esse propósito, o que poderia ter acontecido. Mas glória a Deus, eu fiz esse propósito com Ele e um ano depois Ele fez esse milagre na minha vida e Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Acreditem, tenha fé. Antes de tudo, nós temos que ter fé que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e Ele pode fazer milagres, mesmo que você não esteja dentro do propósito dele, porque eu ainda não estava, mesmo que eu já tivesse feito aliança com ele, eu ainda não estava dentro do propósito dele. Mas Deus sabe todas as coisas. Apenas tenha fé e acredite nele, que ele vai fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre na sua vida também. Glória a Deus e amém.